Olá a todos, aqui está a Beleza Pura. Gente, então como eu tava falando, e agora meu celular caiu no chão. Ainda bem que eu levei o pé, porque senão ele ia cair direto, com as bolas na minha perna e foi pro chão. Mas gente, como eu tava falando, então, durante essa semana, eu tô falando sobre o 11 de março de 2004. Gente, aquela época, eu vou contar um pouco do histórico meu, aquela época lá, para que toda a cobertura em relação a esse tipo de assunto tem o meu histórico. Então, gente, aquela época, eu me perguntar, aquela época eu morava em Ibicaré, eu estudava aquela época, e eu acho que quando eu conto da minha época em relação à notícia, eu acho que eu vivi a época mais emocionante daquela época, porque qualquer coisa para mim era motivo de eu ler e de eu pesquisar. E 11 de março não foi diferente. Tanto é que eu, quando abri o canal, eu sempre me propus que ia trazer um dia 11 de março, porque foi uma história que me marcou. Eu acho que não posso dizer definitivamente e indefinitivamente também. Eu morava em Bicaré e eu sim acompanhei de perto o 11 de março de 2004. Foi um atentado grave e como foi o 3 de setembro de 2004, que eu posso trazer para vocês no canal. Eu ainda não tenho um assunto definido para a semana que vem, porque eu, na verdade, um assunto que eu tinha escolhido, na verdade, eu não estudei sobre esse assunto. E eu, quando falo que eu não estudei, eu não gosto de fazer qualquer tipo de, de leitura, qualquer tipo de estudo que eu não estude bem antes. Então, aquilo me marcou bastante, porque logo depois eu comecei a pensar e analisar o que afinal aconteceu na Espanha. E é claro que quando eu abri o canal, a cada vídeo meu eu tento usar um adjetivo. E 11 de setembro, o adjetivo aqui que foi? Que os Estados Unidos eu já tinha visto, eu já tinha sido atacado. E eu vou complementar aquele vídeo meu ontem, que os Estados Unidos já é um país que já acostumou a esse tipo de coisa. E eu vou dar uns 3 exemplos. Primeiro, em 1993, o World Trade Center, as Torres Gêmeas, foi atacado a primeira vez. E aquela vez o terror ele assumiu um papel metódico naquele ataque. E eu, quando eu falo metódico, eu não falo da língua para fora, não. Aquele padrão daquela linha que a Al-Qaeda usava uns anos atrás. E esse padrão de 1993 foi um padrão certeiro em 1998. Por quê? Acho que foi assim, foi no Quênia, agora que eu me lembrei. No Quênia, eu não sei agora se foi no Quênia, no Iêmen, tinha um prédio importante. E acho que no dia 4 de agosto de 1998, vou ter que ver numa revista minha, eles estacionaram um caminhão-bomba, e detonaram uma bomba sobre aquele prédio, reduzindo um prédio de 4 andares a escombros e a pessoas mortas. Bom, gente, eu já, na hora, não vou dizer em questão não vou dizer do que aconteceu, mas eu vi na Veja sobre esse ataque e fiz uma junção de leituras sobre esse ataque. Então, gente, para começar, o padrão da Al-Qaeda sempre foi esse tipo de ataque.
eles nunca atacaram a, com um padrão semelhante a de muitos grupos terroristas que tem por aí. E eu vou explicar o porquê, o motivo. Ou vamos supor, acho que é Setembro Negro, que fez aquele atentado contra os judeus israelitas em Munique em 1972. O grupo terrorista que eu estudei sobre ele, e eu não consegui concluir informações sobre o grupo terrorista porque eu passei a primeira gripe e a segunda gripe. O Mão Negra, que praticamente assinalou com o dedo próspero o atentado que mudaria a história da Europa na Primeira Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, executando o plano e tirando a vida daqui, Sofia e Francisco Ferdinando, ao qual eu estudei muito. Tenho mais informação sobre eles, mas eu até agora eu não consegui passar, e o motivo é porque que eu não consegui passar essas informações, porque é o seguinte, eu até agora não consegui passar essas informações, porque infelizmente me deu uma gripe tão forte os últimos dias. Aí eu tô planejando para passar ou em janeiro do ano que vem ou fevereiro do ano que vem. Tô planejando de passar para essas informações e curtir o que eu estudei. Mas basicamente são informações interessantes, informações importantíssimas. Mas é claro que não altera muito o curso dos estudos meus, porque o curso dos estudos meus é em relação ao ponto do que eu estudei em torno do assassinato de Sofia e Francisco Ferdinando, mas não quer dizer que pode alterar um terço, um rumo a seguir para essas investigações que eu mesmo estudei da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, voltando ao 11 de março de 2004. Então, o padrão usado em 93 da Al-Qaeda, eles atacou o Trade Center e deixou 6 mortos. Naquela época foi um caminhão-bomba, uma van-bomba, na verdade. Aí, em 1998, problemão que os Estados Unidos iam enfrentar ainda, por causa desse grupo terrorista ainda, eles vão e atacam acho que é o prédio da ONU, 98. Em 2000, no Iêmen, eles usaram um bote-bomba e detonaram uma bomba no porta-aviões dos Estados Unidos, abriram um buraco. E naquela época mataram 16 pessoas. Aí, gente, vem o tão famigerado e famoso atentado do dia 11 de setembro. E muita gente perguntava o que estava fazendo aquele dia, no dia 11. Tinha aquela pergunta, aquela velha pergunta: o que você estava fazendo no dia 11? Estava dando comida pro meu filho, para minha filha, estava trocando os meus filhos para ir na escola, estava arrumando almoço. Sempre vinha na cabeça: o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001?